É oficial, Donald Trump está iniciando mais uma rodada de tarifas contra o mundo e deixou claro que a Organização Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será seu principal alvo no futuro. Mas Trump precisa ter cuidado. A Organização Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul continua a crescer em poder e influência. No mês passado, o Vietnã se tornou membro parceiro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como alerta artigo do New York Times, países asiáticos atacados pelas tarifas de Trump procuram melhores aliados. Trump está brincando com fogo, e como diz o ditado, você acabará se queimando. Trump agora está sob enorme escrutínio, até mesmo de seus maiores apoiadores republicanos, por não divulgar os arquivos Epstein. Mas este nem é seu pior problema. Segundo pesquisa da YouGov, a aprovação de Trump está despencando em todas as principais questões. Desde empregos na economia até política externa, inflação e preços, todos são o resultado direto das tarifas. A nota do Tesouro dos Estados Unidos da América de 20 anos ultrapassou 504% recentemente, se aproximando do nível mais alto em 18 anos, indicando claramente que a economia dos Estados Unidos da América caminha para uma recessão. O plano de Trump de intimidar os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não está funcionando. Na realidade, está apenas fortalecendo os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alcançando o efeito contrário. No começo de agosto, lideranças mundiais se encontraram no Rio de Janeiro para a cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de 2025. E foi durante essa mesma conferência que Trump perdeu completamente o controle. Ele disparou uma série de mensagens irritadas nas redes sociais, alertando o mundo que qualquer país que se alinhe às políticas anti-americanas dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será cobrado uma tarifa adicional de 10%. Pode-se pensar que a ameaça de uma tarifa adicional de 10% intimidaria países em desenvolvimento menores. Mas a verdade é que esse comportamento é exatamente o motivo da existência dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente do Brasil e anfitrião da cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de 2025, Lula da Silva, disse melhor: "Estamos cansados da subserviência cega a Washington. O Brasil está se voltando para o leste, onde há uma parceria baseada em interesses, não em imposições. Enquanto as nações do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se comprometem com uma ordem mundial mais democrática e inclusiva, Trump opta por altas tarifas e deterioração das relações, até mesmo com os aliados mais próximos dos Estados Unidos da América. O Canadá foi ameaçado com uma nova tarifa de 35%, enquanto o Japão e a Coreia tiveram tarifas de 25% impostas, um movimento surpreendente para ambos os países. Os Estados Unidos da América esperam ser os principais aliados para contrariar a influência chinesa. Essas ações são nitidamente prejudiciais para a prosperidade e posição global dos Estados Unidos da América. Isso leva a questionar se Trump está tentando intencionalmente colapsar o país. Enquanto os Estados Unidos da América se agarram à sua influência em declínio, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul traçaram o caminho para um novo futuro multipolar. Neste vídeo, analisaremos os principais acontecimentos da Conferência Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul de 2025. Explicar como os líderes mundiais estão enfrentando os Estados Unidos da América e analisar a resposta desastrosa de Trump ao mundo cada vez mais multipolar. Agora, a maioria das pessoas associa a China como líder dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas na cúpula de 2025, o Brasil roubou a cena. Usando a plataforma para reagir contra Trump e enviar uma mensagem clara para o governo dos Estados Unidos da América e o mundo. I don't think it's very responsible and serious for a president of the republic. A country the size of the United States threatening the world through the internet is not correct. Now, we need to know that the world has changed. You know? No, we don't want an emperor. We are a country of sovereigns. He thinks he can tax. Countries also have the right to tax. There is the law of reciprocity. I think it's very, very misguided, very irresponsible. O presidente continua ameaçando outros nas redes sociais. As palavras ousadas do presidente brasileiro indicam que o mundo está mudando e os Estados Unidos da América devem respeitar a soberania dos países que seguem um caminho diferente. Mas aqui as coisas ficam muito interessantes, pois Trump, mais uma vez, perdeu o controle e interferiu diretamente nos assuntos internos de uma nação soberana. Trump valoriza a lealdade acima de tudo e, por anos, recebeu uma lealdade incrível do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que era um grande apoiador de Trump e compartilhava muitas de suas visões de extrema-direita. Em um paralelo impressionante com a insurreição de 6 de janeiro nos Estados Unidos da América, após perder a eleição presidencial brasileira de 2022, os apoiadores de Bolsonaro invadiram a capital do Brasil,
para realizar um golpe mal sucedido contra o democraticamente eleito Lula de Silva. Assim como Donald Trump, Bolsonaro agora enfrenta acusações criminais por seu papel na insurreição. E admitiu ter conversas informais com líderes militares onde explorou alternativas dentro do quadro da Constituição para permanecer no poder. Isso é exatamente o que Donald Trump tentou fazer quando perdeu a eleição para Joe Biden. Porém, em uma reviravolta surpreendente, Trump anunciou durante a cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que o governo dos Estados Unidos da América imporia uma tarifa de 50% ao Brasil, apesar da proximidade entre ele e Bolsonaro. Todos enfrentam perseguição. Isso é uma interferência descarada nos assuntos de uma nação soberana. Infelizmente, algo que o governo dos Estados Unidos da América tem um longo e confuso histórico de fazer, especialmente na América do Sul. Entretanto, os tempos mudaram. As nações, como o Brasil, não mais temem as sanções e tarifas americanas. O presidente Lula reafirmou que o país pode sobreviver comercialmente sem os Estados Unidos da América, buscando outros parceiros para substituí-lo. Muitos políticos dos Estados Unidos da América estão percebendo a nova realidade em que vivemos. Basta olhar para a cara chocada e confusa do secretário de Estado Marco Rubio tentando explicar como a China e o Brasil nem sequer estão usando mais o dólar americano no comércio. O Brasil, maior país do hemisfério ocidental ao sul dos Estados Unidos da América, fechou hoje um acordo comercial com a China. A partir de agora, eles farão comércio usando suas próprias moedas, ignorando o dólar. Eles estão criando uma economia secundária no mundo totalmente independente dos Estados Unidos. Não teremos que falar sobre sanções em 5 anos, porque haverá tantos países transacionando em moedas que não o dólar que não teremos a capacidade de impor sanções. A China interveio para preencher o vazio estratégico e econômico deixado pelos Estados Unidos da América e a relação entre os dois países tem florescido. As economias da China e do Brasil são muito complementares, com o Brasil sendo um grande fornecedor das demandas chinesas de matéria-prima e alimentos. Por outro lado, o Brasil é um grande importador de bens de consumo chineses, como telefones e veículos elétricos. Esse tipo de comércio ganha-ganha entre economias complementares é precisamente o que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul buscam replicar globalmente. É um contraste acentuado com o atual modelo extrativo baseado no Ocidente. Nos últimos 20 anos, a China superou firmemente os Estados Unidos como a maior fonte de exportações do Brasil, alcançando quase 4 vezes o dos Estados Unidos em 2023. Um dos principais símbolos dessa transição é a indústria automotiva brasileira. Nos últimos 5 anos, houve um aumento explosivo de veículos elétricos chineses no Brasil. A Ford está perdendo o mercado para montadoras chinesas de veículos elétricos como a BYD. Refletindo o realinhamento diplomático dos Estados Unidos da América para a China, a BYD assumiu uma fábrica da Ford abandonada no Brasil, modernizou-a e agora fornece milhares de empregos para a economia local. Seja em smartphones ou carros, a China se ofereceu para preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos da América, oferecendo produtos mais acessíveis e frequentemente de melhor qualidade. Para fortalecer a relação além dos laços econômicos, o Brasil se tornou parceiro-chave na iniciativa do Cinturão e Rota da China, contribuindo para a construção de portos, ferrovias e projetos de energia renovável. O empreendimento mais ambicioso entre as duas nações, até o momento, é a Ferrovia Interoceânica, um enorme projeto de infraestrutura que abrangerá todo o continente, do Brasil ao Peru. Este megaprojeto promete reduzir drasticamente o tempo e o custo associados ao transporte de mercadorias do Brasil. Impulsionará não só o comércio regional com os países vizinhos do Brasil, mas também com a China. Seja através do Canal do Panamá ou contornando a ponta da América do Sul, o envio do Brasil para a China leva cerca de 30 a 40 dias. Com a nova ferrovia, o tempo total de envio será reduzido de 7 a 10 dias. A ligação direta do interior do Brasil aos portos peruanos do Pacífico deixou Washington furioso com a crescente presença chinesa na região, mas sem alternativas viáveis a oferecer, o que era esperado. A única investida recente dos Estados Unidos da América para competir com os investimentos chineses foi a visita do ex-secretário de Estado Antony Blinken ao Peru no ano anterior, onde os Estados Unidos doaram vagões de trem visivelmente desatualizados que tinham décadas de idade. A coletiva de imprensa sobre esta doação recebeu críticas internacionais. A contribuição foi vista como uma resposta desesperada e sem entusiasmo ao investimento da China na região, e não como algo significativo para o desenvolvimento do país. Foi percebido como os Estados Unidos da América descarregando equipamento velho e indesejado, sem considerar as reais necessidades do Peru. Enquanto isso, a China constrói grandes projetos de infraestrutura, como o Porto de Shanxi,
o principal projeto da iniciativa Cinturão e Rota no continente, sendo a porta de entrada chinesa para a América do Sul. Em resposta à bem-sucedida parceria do Peru na construção do moderno Porto de Chancé, os Estados Unidos da América não buscaram estreitar laços ou oferecer um acordo melhor. Em vez disso, o conselheiro especial de Trump para assuntos da América Latina pediu tarifas de até 60% sobre qualquer empresa que use o Porto de Chancé para negociar com a China. Mais uma vez, é difícil compreender como os funcionários dos Estados Unidos da América não entendem que ameaças e tarifas não resultarão em um resultado positivo. Investir e construir relacionamentos, duas coisas em que a China se destaca, é o único caminho. Devido a essas táticas de intimidação, não é surpresa que muitos países sul-americanos estejam tão dispostos a trabalhar entusiasticamente com a China. A parte triste é que o investimento americano na região seria extremamente benéfico para os interesses americanos em casa. Os Estados Unidos da América ganhariam muito com uma América Latina mais rica e desenvolvida. Isso melhoraria consideravelmente os problemas de imigração ilegal dos Estados Unidos da América e criaria riqueza e infraestrutura para bens e serviços americanos. Infelizmente, a política externa dos Estados Unidos da América acredita que o ganho de outros países é sua perda. Os vizinhos e aliados regionais dos Estados Unidos da América também podem perceber isso. O primeiro-ministro do Canadá afirmou que a antiga relação entre Estados Unidos da América e Canadá terminou, e que eles estão prontos para enfrentar o valentão nos Estados Unidos. E talvez uma das maiores bombas deste ano na Conferência dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul foi a presença do secretário de Relações Exteriores do México, de La Fuente, na conferência no Rio. Acredite, isso não é um acontecimento menor. O México, ao enviar um alto funcionário, manda um recado claro aos Estados Unidos da América. Não fosse a ameaça de exclusão do mercado americano, o México provavelmente já buscaria adesão completa aos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. México e Canadá são os únicos países que fazem fronteira com os Estados Unidos e também seus dois maiores parceiros comerciais em volume total de comércio. Com o Canadá afirmando o fim da amizade com os Estados Unidos da América e o México considerando aderir aos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os Estados Unidos da América estão perdendo influência tanto em seu próprio hemisfério quanto no mundo. Embora o Brasil e a América Latina tenham sido o foco na cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul deste ano, eventos de outras regiões ressaltaram a crescente influência da aliança. Notavelmente, a reunião de 2025 marcou a estreia da Indonésia como membro pleno, uma adição significativa como o quarto país mais populoso do mundo e uma grande economia mundial. Também acolheu o Vietnã como um novo país parceiro, uma expansão massiva para o bloco. O modelo de desenvolvimento liderado pelo Estado do Vietnã espelha de perto o da China, e sua rápida ascensão na qualidade de vida ecoa a trajetória da China uma década atrás. Nesta fase de ascensão econômica, o Vietnã depende muito da colaboração com empresas chinesas para fabricar produtos para os mercados globais. Ao se juntar aos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Hanoi envia uma mensagem clara a Washington, rejeitando o alarmismo sobre a contenção da China e adotando uma abordagem pragmática e cooperativa com seu vizinho. Os Estados Unidos da América reconhecem que o Sudeste Asiático é o prêmio final. Mais uma vez, ouça o secretário de Estado Marco Rubio falar entusiasticamente sobre o futuro do Sudeste Asiático. O que, ironicamente, os Estados Unidos não farão parte se Donald Trump continuar essa guerra tarifária. Aqui será escrita grande parte da história do século XXI. É aqui que 2/3 do crescimento econômico vão acontecer nos próximos 25 ou 30 anos. Muitos países do Sudeste Asiático estão entre os mais jovens do mundo, mas eles estão prestes a presenciar uma enorme expansão de seus mercados e força de trabalho. Esta é uma oportunidade histórica única em uma geração. Não vamos esquecer disso. A China é a líder da região do Indo-Pacífico e está avançando, construindo relacionamentos e mantendo sua posição dominante como o motor do crescimento econômico da região. A guerra comercial de Trump deveria forçar a submissão, mas em vez disso, acelerou justamente o que Washington mais temia: um mundo que não precisa mais da aprovação americana para prosperar. Brasil, Vietnã, Indonésia estão desafiando Washington ao provar que existem alternativas. Os investimentos da China em seus países são inegavelmente uma opção melhor a ser buscada e fazê-lo cria redes de segurança para nações cansadas de viver sob o domínio americano. Ironicamente, as tarifas de Trump e as tentativas de dissolver o bloco não enfraqueceram os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas os fortaleceram. Cada medida punitiva empurra mais nações para a órbita dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
E infelizmente para os Estados Unidos da América poderia ter competido com melhores negócios, diplomacia mais inteligente e parcerias reais. Mas em vez disso, escolheu o bullying, e o mundo está chamando seu blefe. O futuro não é unipolar, é multipolar. E os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão construindo isso, uma nação de cada vez. Espero que tenham gostado da nossa análise profunda de hoje sobre as últimas notícias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como sempre, você pode contar com este canal para lhe dar as últimas atualizações sobre geopolítica.